Fala, fala galera! Começando, esquentando os motores com a nossa live, projeto Digital Parks 2021. É uma série de lives muito legais que nós estamos produzindo. Cara, tô muito motivado, produzindo com muito carinho essa live aí para ajudar o nosso mercado a transformar o mercado do aftermarket de forma eficiente, promover a transformação digital. Tá muito legal, tô muito motivado e vamos acelerar no rock and roll, ao som de Deep Purple. A gente tem entrevistado, tá? A gente tem na nossa agenda uma galerinha muito legal que vai participar dessa série de entrevistas, dessa série de bate-papos. A gente está conversando com diversos elos da cadeia de reposição, tá? A gente está falando com distribuidores, varejistas, atacarejos, distribuidores atacadistas com capilaridade nacional, oficinas mecânicas, frotistas, concessionárias, enfim. O grande objetivo dessa live é ajudar, pegar uma ideia de cada um da cadeia de reposição e trazer a percepção de como a transformação digital tem impactado o aftermarket e que tipo de proveito a gente pode tirar. E essa é a primeira live que a gente está convidando a visão da indústria. Estamos trazendo nada mais, nada menos do que Fernando Piton, gerente nacional do aftermarket da Eaton. E deixa eu encontrar ele aqui, deixa eu ver se ele já entrou e vamos botar ele na linha. Muitos insights legais, a gente vai trocar muita ideia bacana, percepções de evolução de mercado, posicionamento de mercado. Então vamos abrir dar um pontapé e abrir com chave de ouro aí. Vamos lá. Deixa eu encontrar ele aqui. Meu amigo Fernando Piton enviando a sua... Opa! Aguardando aqui. Olha quem chegou! Fala, Tiaguinho! E aí, Piton? Como é que é, velho? Bom? Tudo bem, meu querido. E você? Beleza, velho. Beleza. Rapaz, eu tava aqui curtindo um The Purple aqui, agora eu entrei e falei, pô, agora vamos continuar com o fundo aí, pô. Você viu, né, cara? Tô tentando impor aí essa metodologia, sempre um rock and roll pra gente já entrar ligado no 220, já acelerando, pisando no acelerador aí pro mercado, cara. Vamos agregar. Obrigado demais por aceitar o convite. Cara, acho que a Eaton pensa à frente, tem uma série de ideias, estratégias no conceito de digitalização. E, cara, vamos lá, vamos pisar no acelerador. Conta pra galera aí, quem não conhece, Fernando Piton, cara, se apresenta pro mercado, quem é você, fala um pouquinho do seu background, do seu histórico e da Eaton como corporação, para a gente partir daí um bate-papo descontraído e agregador para o mercado. Legal, Tiaguinho. Antes de mais nada, em nome de toda a nossa equipe, eu queria agradecer o convite feito por vocês. É um prazer imenso a gente estar aqui compartilhando essas informações com vocês hoje, em que é relevante para todos, né? Independente do seu segmento, independente do seu mercado, independente do elo da cadeia em que você se encontra, né? São informações que eu acho que é do momento, né? Então, nada mais justo do que a gente compartilhar um pouco também das nossas estratégias, né? E falando um pouquinho aí do Fernando Piton, né? Para quem não conhece, né? Sou um menino ainda, né? Aprendendo bastante com essa galera toda aí. Apesar dos meus 25 anos de empresa já, comecei com 14 anos na Eaton, né? Passei por diversas áreas operacionais e funcionais, e projetos, inclusive projetos, né, que envolveram inovações digitais, só que nós estamos falando lá no anos de 2005, 2006, onde a gente fez toda a integração do ERP da Eaton, né, integrando todas as plantas
mundialmente falando, né? Então, Que legal, cara. já pegando o gancho, né? Falando um pouquinho da Eaton também, a Eaton é uma empresa mundialmente reconhecida, né? Pelos produtos que produz, né? Pelos seus principal foco de gerenciamento de energia, né? Seja energia elétrica, que é a energia do momento, né? A energia hidráulica e energia mecânica, que também, né, faz parte do nosso segmento, aí desenvolvendo, produzindo transmissões, embreagens e componentes para motores, né? As famosas válvulas de admissão e escape para motores, né? Então é isso, Tiaguinho. Eu acho que agora vale a pena aí. Estou vendo bastante gente Pô, conhecida, essa galera, tem né, uma turma que muito são... legal, cara, em peso, né? Cadeia de distribuição, parceiros de negócios. Pessoal, obrigado. Valeu demais pela participação aí. A gente quer muito agregar, a gente quer muito compartilhar um conhecimento que seja agregador para toda a cadeia. Acho que essa é uma visão que há anos, né, Piton, eu venho acompanhando com a Eaton e acho que, sei lá, cara, talvez tenha mais de 4 anos atrás, quando a gente começou a incubar alguns pilotos e alguns projetos aí, eu tomando a frente disso com o time da WebParts, isso foi ganhando um certo corpo e hoje veio a se tornar uma das soluções que a gente tem aqui na WebParts, que é o nosso CRM de inteligência digital, e que é uma ferramenta extremamente utilizada pela Eaton como uma solução de gestão, inteligência de dados, voltado para os times técnicos, promotores, técnicos comerciais. E eu vejo que a Eaton sabe utilizar muito bem essa ferramenta e fazer um caldo muito estratégico com ela, olhando para o sellout, como entender a ponta, como agregar valor para que o distribuidor consiga selloutar de forma mais eficiente, captar dados. Eu queria que você trouxesse essa percepção como que foi essa transição, essa transformação digital e como que isso veio agregar para a força de vendas e obviamente, agregando para o distribuidor e para o cliente do cliente, o cliente do cliente do cliente lá na ponta. Exatamente, né, Thiago? Sabe que a Eaton ela é uma empresa, né, que ela atua em diversos segmentos, né? Segmentos de carros de passeio, segmentos comerciais, segmentos agrícola. E o mercado de reposição é um mercado extremamente complexo, né? Não é um Total. mercado simples, né? Não é um mercado transacional, muito pelo Aham. contrário, né? Então, essas ferramentas digitais, na verdade, ela vem para acrescentar, né? Nos períodos que nós estamos vivendo, né? Principalmente no momento atípico que a gente vem passando, né? É muito comum, né, aquela velha brincadeira, né, de quem é o responsável por inovar digitalmente a tua empresa, né? Se é o CEO ou Aham. CFO, mas ultimamente é o Covid, né? Então esse é o famoso responsável, né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que de novo, né? A Ito, ela pensa um pouco à frente, né? Ela trabalha de forma planejada, estruturada, né, se preocupando bastante com a ponta, né, e como eu falei, atuando em diversos segmentos, a importância de você conhecer o mercado, de você ter dados do mercado, né, então isso foi uma forma que a gente encontrou, né, dando um passo atrás até a gente, lá em 2005, né, a gente já com essa preocupação de conhecer o nosso cliente, Uhum. né, conhecer o nosso aplicador, o nosso mecânico, o nosso frotista, que são clientes extremamente importantes para a Eaton. A gente colocou uma equipe de campo, né, e no início eram pessoas extremamente técnicas que a gente foi evoluindo, né, e transformando essas pessoas com um conceito comercial técnico, né, que são duas coisas totalmente integradas. Sim. E com isso, nada mais a gente teve que adaptar o modelo, né, e colocar um sistema gerencial dessa equipe, até para que a gente consolidasse, né? No início era feito muito através de e-mails, né, relatórios que essa equipe de campo trazia, mas isso criava, né, um big data gigantesco sem nenhum tipo de informação, né, sem nenhum tipo de insight, né? Eu costumo brincar Então, que isso acontece muito nas indústrias, tá, Piton? Assim, a gente sabe que é uma realidade e que vocês saíram na frente, fica uma caixinha, eu costumo brincar, uma caixa preta fechada.
e tem um cadeado, mas ali dentro, se você conseguir desbloquear esse cadeado e usar essa informação a favor da tua operação e dos seus distribuidores, a coisa muda. O jogo vira, né? Exatamente, né, Thiago? E as estratégias mudam, né? E as estratégias nossas, elas vêm se desenhando, né, por explorar cada vez mais mercados em que a gente não atua. E isso só é possível com informação, né? Então, informações que são consolidadas num sistema, né, de forma estratégica, que conseguem prover, né, para a nossa equipe comercial, seja ela os comerciais ou o próprio promotor técnico, né, informações estratégicas, e aí a gente inclui informações competitivas, né, ou seja, a gente consegue monitorar a competição lá no campo, lá na ponta, né, a gente consegue traçar estratégias customizadas, né, regionalizadas, para efetivamente ganhar esse mercado, tudo através desse sistema operacional que ele está preparado, né, para gerar BIs, né, para toda a equipe aí trazendo todas essas informações, né? Cara, eu lembro quando a gente começou essa empreitada e eu costumo brincar que a Eaton foi um laboratório. A gente conseguiu a mentalidade de inovação da Eaton, a abertura para novos projetos, nos permitiu, alguns anos atrás, a pilotar um formato, porque a gente percebia que existem uma série de ferramentas de CRM de gestão no mercado hoje. E nenhuma delas é customizada para o aftermarket, pensada realmente, olha, cara, quando eu visito uma oficina mecânica, que tipo de indicador eu preciso coletar? Mas espera aí, eu sou de linha pesada, eu visito frota, seja o pequeno frotinha, o cara que é o verdureiro, que tem os deliveryzinhos 850, 950, Volkswagen, e por aí vai, até as grandes frotas. Cara, eu preciso captar esse dado, eu preciso colocar esse dado à disposição. E aí eu lembro, cara, que meu grande desafio era, por que existem tantas ferramentas, e ferramentas internacionais, multinacionais, gigantescas de mercado, e a gente começou a encontrar, ou seja, ou o cara customizava ela ao extremo e o custo operacional inviabilizava, chegava num nível absurdo de customização, ou a gente tinha que tentar tracionar, ou seja, criar algo que fosse aderente para a cultura do aftermarket brasileiro. Foram algumas inchadas batidas, alguns erros e acertos, mas hoje eu vejo que, a nível de inteligência de dados, eu vejo na ponta o tanto que a Eaton consegue chegar dentro do distribuidor hoje e ajudar, não mais olhar para o sell-in do distribuidor, a compra do distribuidor. Eu vejo que a estratégia Eaton hoje está muito focada no sell-out. Olha, mapeamos a frota circulante, cruzamos os dados e conseguimos entender que o comportamento do usuário de coleta de lixo, por exemplo, nessa região específica, hipoteticamente no Rio de Janeiro, é isso. Então, com isso, você consegue levar uma inteligência até de eficiência de gestão de estoque, que seja muito mais interessante para a tua cadeia, né? Exato, né, Thiago? Isso é muito comum, né? No mercado, a gente vê diversas iniciativas, né, grandiosas a priori, né, a primeiro momento, onde exigem investimentos altíssimos, né, e que a gente sabe que nesse processo todo é muito difícil mensurar aquilo que você traz efetivamente de resultado, né? Então, a Eaton, ela tem, né, graças a todo o apoio dessa liderança que nós temos hoje, inclusive, né, o fato da gente conseguir evoluir com inovações que estejam customizadas para o nosso negócio. A gente sabe que o business, né, o negócio da Eaton, o aftermarket em si, ele é um mercado muito peculiar, né? Ele não é um mercado, ele, como eu comentei no início, ele não é um mercado transacional, né? Então ele exige habilidades técnicas, ele exige conhecimento técnico, né? E isso está na ponta, né? Não está nem dentro de um distribuidor, não está dentro de uma fábrica, né? E para isso você precisa efetivamente estar no campo, né? Você precisa estar lá onde o fogo no parquinho acontece, né? Então você tem que estar lá experimentando, né? Como você falou, aprendendo bastante, tomando porrada, né? E é assim que se aprende, né? Você teve uma experiência nesse sentido,
né, de experimentar o nosso mercado para depois trazer as ideias, né, relacionadas a esse negócio, porque é o que você falou, quando você pega uma ferramenta pronta, você tem que adaptá-la. E isso custa caro, né? Isso olhando de uma maneira geral, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui, né? A gente hoje tem capacidade, por exemplo, através desse sistema, através dessa equipe de campo, por exemplo, identificar previamente possíveis falhas de campo antes mesmo do produto chegar na garantia. Né? Então, perfeito. são iniciativas que estão dentro de um sistema customizado. Você não vai ter isso pronto. Né? Então, esse é o objetivo da Eaton, né? Trazer a maior realidade do mercado para dentro de um sistema. Eu sempre costumo falar, né, que o sistema precisa trabalhar em favor da tua estratégia, e não ao contrário. Eu não posso adaptar a nossa estratégia da indústria, né, que está conectada com a estratégia de um distribuidor, para dentro de um sistema. É muito pelo contrário. O sistema ele tem que trabalhar em favor das nossas estratégias, né? Então, nesse sentido, é isso que você falou, né? É uma ferramenta que ela auxilia na gestão, né, no dia a dia, que ela propicia, né, informações importantes, estratégicas para a tomada de decisão, seja de, como eu comentei, já dei um exemplo de competitividade, agora dei um exemplo de um índice técnico, seja de uma expansão de portfólio, como a gente tem no nosso DNA, né, na nossa estratégia do aftermarket, expandir cada vez mais o portfólio, e as informações elas saem daí. Né? Tem uma parada legal que eu vejo que vocês utilizam muito bem, cara, e muito sabiamente, que é o monitoramento do mercado, né? Lá na ponta você consegue mapear a concorrência, entender o comportamento do player concorrente e como que ele está, o comportamento e a capilaridade dele naquela região, dentro daquela frota específica, daquele truck center, daquela oficina mecânica. Isso eu vejo que foi uma funcionalidade que, a priori, eu fiquei até receoso da gente implementar. Foi uma estratégia concebida, acho que o pai dessa estratégia, desses indicadores, foi o próprio Python, e vejo que hoje ela está sendo muito bem utilizada para tomada de decisão, né? Cara, eu acho que tem um recado, assim, você está falando um negócio para mim que não aí penso eu, tá, Python? E se eu estiver falando algo que vai em desencontro, você fica muito à vontade, assim, não tem script, então nós vamos aqui no feeling, né, cara? Mas, assim, eu vejo que isso não se limita à indústria aqui no topo da cadeia. Eu vejo que, cara, uma dica que eu poderia dar para o mercado é falar de transformação digital. Todo mundo começa a falar transformação digital, a primeira coisa que vem na cabeça do cara é e-commerce, o distribuidor, o varejo. Mas, não, peraí, nenhum projeto de transformação digital, ele não consegue tracionar e acontecer se você não tiver um CRM para gerenciar a força de vendas, se você não tiver um local onde armazenar os dados, onde a automação vai te permitir crescer sem a necessidade de expandir a sua infraestrutura e sua equipe de forma vertiginosa, ou seja, você consegue conter custos e, ao mesmo tempo, você coloca a tecnologia para trabalhar para você, né? Acho que esse para mim, é uma vertente que, seja você um atacadista nacional, uma indústria, ou descendo distribuidor regional, ou seja, eu acho que isso é fundamental, até mesmo o varejo lá na ponta. Cara, sou um varejo e vou abrir um e-commerce, por exemplo, o varejo que vai vender para o consumidor final. Lindo e maravilhoso. Cara, quer bater seu primeiro 200 mil mês, 300 mil, 500, 1 milhão de faturamento mês e tracionar o sellout, cara, só vai acontecer se você tiver atrelado uma ferramenta de gestão de CRM, de monitoramento de dados e integrando a força de vendas. Eu acho que a força de vendas, a gente abordou isso na última live e eu insisto, traga a força de venda para o projeto. Ela tem que estar conectada e integrada, né, cara? Eu concordo plenamente, né, Tiago? Há, inclusive, um mito no mercado, né, onde você se coloca muito, né? A frase é bonita, né? A palavra é bonita, né? E-commerce, né? Minha empresa tem e-commerce, né? E há uma confusão muito grande nesse termo, nessa terminologia, né? E se eu te falar que a Eaton tem e-commerce, né? Vai assustar muita gente pensando que a Eaton está vendendo direto.
Né? Eu acho que O cara apedreja, né? Ele fala assim, peraí, e-commerce não é, pessoal, e-commerce não é balcão virtual, escreve isso, não é varejo, e-commerce é uma forma digital de você transacionar, ou seja, canais digitais que te permitam, dentro da tua estratégia, né, Piton, fazer o sellout, a venda, o ciclo de venda acontecer da forma mais sadia, como você está se posicionando. Aí, obviamente, depende da estratégia. Eu já vi indústrias aí com estratégias A e indústrias com estratégia B. Eu acho que aí como a ferramenta vai se posicionar e se adequar para a estratégia, como você falou, né, cara? exatamente, né? É o ponto que eu queria tocar, né? Essa confusão, ela traduz no mercado, né? É comum existir essa confusão entre e-commerce, né? O que é o e-commerce, né? Eu não estou falando do B2C. Isso sim é você pegar a tua característica, né, o teu produto e vender direto para o mercado, né? Então você tem o B2C, o B2B, o B2B2C, você tem o We2C, né? Ou seja, vendendo através de Facebook, através para o consumidor, enfim, existem maneiras, né? Isso daí são canais, né? E dentro desses canais, ela tem que estar alinhada com a tua estratégia de distribuição, né? Então, se você tem hoje, né, a estratégia de ir para o mercado com o e-commerce, né, primeiro dá um passo atrás e revisita a tua estratégia de distribuição, né? Se a tua estratégia de distribuição, né, ela tem características, né, de venda para um distribuidor, como é a nossa, como a indústria hoje se posiciona, isso tem diversos motivos, né? A Ito, ela trabalha com uma capilaridade muito grande de produtos, você tem mais de 8.000 part numbers liberados de venda, né? São componentes, como eu falei, não são transacionais, né? Não estou vendendo um para-choque, não estou vendendo um farol para o mercado, estou vendendo uma engrenagem terceira móvel do 4305. Exato, Né? exato. E essa característica, né, aliada, e inclusive, né, você associada a uma complexidade tributária que você tem no mercado, a um custo elevado de transporte no mercado brasileiro, né? Então, nada mais justo, e hoje, né, o mercado ele é sensível à questão de disponibilidade, né? Se fala muito em competitividade, se fala muito em preço, o e-commerce, né, a venda através da internet, ela se traduz nisso, né? Eu quero vender preço, melhor preço, quero ganhar maior margem vendendo no melhor preço, né? E no fundo, o nosso produto tem uma característica de, em primeiro momento, você ter a disponibilidade. Não adianta você ter preço, né? E o mecânico está lá com o caminhão parado, gastando hora, você tem lá um puta de uma despesa, né? O frutista tendo uma grande despesa lá com o caminhão parado é Sim, prejuízo, um ônibus parado é prejuízo, um trator total. parado é prejuízo, né? Então, nesse ponto, você tem que pensar em qual é a maneira que você vai. Como eu falei aí, Tom, de forma bem planejada nesse sentido do e-commerce, né? Você tocou bem no assunto, né, da parte do fundamento, né, da parte de você se preparar para o e-commerce, né, trazer ferramentas também que integrem o teu sistema com o sistema do teu cliente, do teu canal de venda. Né? Então, por isso que eu falo que a Iton hoje ela tem um e-commerce, porque nós temos uma plataforma hoje do Order Center, que é uma plataforma, inclusive, desenvolvida pela Iton, né? E que está integrando com o distribuidor. Né? Então, você vai ter hoje uma conexão de e-commerce com o teu distribuidor, né? Não significa que eu estou vendendo direto lá na ponta. Né? Então, você tem, como eu falei, você traz primeiro a estratégia para depois adaptar ela à inovação digital. Você comentou, cara, bem, na parte do CRM, principalmente, né? Eu concordo demais, cara, e eu acho que isso se traduz numa visão de equilíbrio da cadeia. Eu acho que se a gente pudesse resumir, pelo menos a minha ótica e obviamente cada indústria tem a sua estratégia, o seu posicionamento, e eu pessoalmente já vi estratégias que eu acredito que são absolutamente equivocadas de outras indústrias no mercado e arriscadas no sentido de se fazer um movimento de quebra de cadeia e depois ter que retomar e voltar atrás. Mas aí eu jogo a pergunta para você. Entendendo e equilibrando essa cadeia,
Qual que é a sua visão de um posicionamento sadio da indústria, mas que permita que o distribuidor, que permita que o cara lá na ponta, o atacarejo, o distribuidor regional da Eaton Canal, por exemplo, possa operar? Como que a Eaton consegue hoje, e qual que é a sua visão, não só da Eaton, mas assim, a sua visão que você acredita que seria o suprassumo das indústrias? Olha, as indústrias devem se posicionar para ajudar dessa maneira o sellout do distribuidor usando os canais digitais. Qual que é a tua visão sobre esse tema? Tiago, a Ita ela entende, né, que o canal de distribuição ele é um meio importante, como eu falei, de chegar a seus produtos no mercado, né? E com isso, né, você tem que ter uma política comercial condizente. Então começa por aí, né? Então a indústria ela é responsável hoje, né, por manter o equilíbrio, a competitividade lá na ponta através da sua política comercial. Empresa hoje que não tem uma política comercial, né, sadia para o mercado, ela está fardada a ter mais um insucesso nessa questão, né? Então você tem, como eu falei, né, a estratégia de canal, né, associada inclusive a política comercial, e a gente vê, né, a gente está no mercado, né, e agora olhando um pouco para o mercado, a gente vê aí diversas iniciativas, né, como eu falei no início, investimentos que são feitos, né, em ferramentas digitais e que, no fundo, não acaba atingindo aquele objetivo de incrementar venda, né? Que esse é o principal objetivo, né? Cara, não é dividir venda, né? Eu preciso, obviamente, respeitar toda a política de compliance e confidencialidade, mas eu quero compartilhar com vocês uma experiência prática que eu vivenciei recente. A gente fez um estudo de uma grande indústria, num segmento específico, sem citar nomes recente, e essa indústria tomou a decisão de montar um projeto, talvez um Frankenstein ali de venda online, selecionando meia dúzia de distribuidores, priorizando talvez 5 ou 6 distribuidores para venderem através de um canal específico de marketplace. E eu percebi, e a gente fez o estudo, a gente fez todo o planejamento, estudo de viabilidade, e a gente sabe o tamanho do aporte, do investimento que foi feito, e em última instância a gente viu que um payback de uma operação dessa, se mantivesse o volume de vendas que está acontecendo, aí eu estou falando baseado em indicadores médios, tá, Piton? A gente vai puxando, a gente vai extraindo os dados aqui, a gente percebeu que, cara, é coisa para se pagar em 8 a 10 anos, ou seja, não tem viabilidade. Não adianta, por mais que você tenha a Ferrari, e quando eu falo Ferrari eu estou falando da ferramenta totalmente pensada, cara, se a estratégia não está bem desenhada, a política comercial não está azeitada, provavelmente você vai gastar tubos de dinheiro por causa de, às vezes, um entusiasta, tá? Eu já tive reuniões calorosas dentro de algumas indústrias que tinha um entusiasta ali do TI, talvez com um pouco menos de experiência de campo, e ele defendeu uma bandeira e, por algum motivo, essa bandeira foi comprada a nível de gestão. E dali eles começaram a tocar projetos. Geralmente são momentos que eu recuo. A Webparts a gente prefere não daqui 2, 3 anos o cara vai apontar o dedo para a gente e falar, pô, você me deixou com um elefante branco. Então a gente prefere olhar a raiz, olhar a base, trabalhar a inteligência de dados. Eu acho que, na minha percepção, acho que esse é o caminho que a indústria deveria começar a adotar e ajudar na ponta. Eu acho que tem uma série de posicionamentos, e aí não estou falando da Eaton, mas estou falando da indústria como um todo. Olha, existem políticas de estratégias de parceria, de treinamento de campo. Você pode promover treinamentos, palestras, capacitações em conjunto com o seu distribuidor, e o distribuidor, ou varejo, ou atacarejo regional, que tenha talvez um e-commerce de balcão virtual, que fatura para o consumidor final, ele faz a estratégia, mas você apoia. Assim como você apoia ele, apoia toda a sua cadeia de distribuição, numa política de equidade. Para mim, é uma indústria que opera de forma séria, transparente, mantém uma política comercial, é essa indústria que você, distribuidor, atacarejo, autopeça, tem que chamar para o jogo, tem que chamar para a mesa e falar assim, cara, vamos discutir a estratégia e me apoia aqui com o que você tem de subsídio e ferramental para me ajudar. Acho que a linha vai muito por isso, né, cara? Não, e eu complemento, né, Tiago, com tudo isso que você falou, concordo plenamente, eu só complemento com a questão do conhecimento do mercado, né? Então, parte do planejamento inicial, saber que mercado que você está atuando e da forma que você quer atuar.
né? Então Total. você parte do início, né? Conhecendo esse mercado, como eu falei, a gente tem uma equipe de campo hoje, né? Atuando nesse mercado consumidor, né? Que são os frotistas, que são os mecânicos, né? Que são grandes empresas, grandes, pequenas, médias, grandes empresas, independente do tamanho, né? Mas que Aham. traduz, né, aquilo que você tem como oportunidade, né? Então, as inovações digitais, ela tem que partir daí, né? Você conhecendo esse mercado, tendo um big data desse mercado, tratando esses dados, né? Colhendo a forma que isso é conduzido os negócios hoje. Como eu falei, né, a venda ela tem diversos componentes, né? O fator decisivo da venda não se traduz somente em preço, né? Você tem a disponibilidade, você tem o nível de serviço, você tem o relacionamento que hoje você tem através da cadeia de distribuição que está perto do mercado consumidor, né? Queira ou não, a indústria ela tem uma posição, né? Apesar de você pode pôr a equipe que for de campo, né? Mas a proximidade ali na ponta está dentro do canal de distribuição. Né? Então, como é Perfeito. que você hoje, né, vamos supor, você vai ter uma iniciativa de uma venda B2C, por exemplo, né, com todo esse conhecimento, com todo esse know-how, sabendo que você não vai incrementar a venda. Né? Então, Perfeito. você tem que, na Repartir o verdade, bolo, ninguém está querendo repartir o bolo, né? Ou ninguém seja, quer, a gente está Thiago. olhando para venda, para ganho incremental. Você vai fazer transformação digital, o distribuidor ele não quer mais uma marca ou mais uma estratégia que simplesmente vai ficar repartindo o bolo. A estratégia tem que Exato. ser de incremento, né? Não, como eu falei, né, sem contar o lado do investimento, né? Então a gente vê, como eu comentei, por um lado essas iniciativas monstruosas e por outra, né, você vê pequenas iniciativas dentro de um distribuidor, né? E isso a Eaton apoia, né, em todos os sentidos, como você falou, seja através de informação, seja através da equipe, seja através de algum programa de marketing, né, de divulgação da marca, mas que isso faz com que o próprio distribuidor também se fortaleça nesse sentido, né? Então a gente vê no mercado hoje, né, falando do mercado como ele se encontra hoje, a gente vê um sucesso muito maior, né, em empresas que fazem esse tipo de negócio, né, do distribuidor, daquele cara que tem o relacionamento, do cara que está na ponta, né, do cara que apoia, né, aquela principal peça que hoje se chama mecânico, gente. Não adianta falar que hoje não é o Fernando Piton, não é a equipe de vendas da Eaton, não é a equipe de vendas. Cara, quem decide hoje uma compra é aquele cara que está no chão da oficina, né? Então é aquele cara que decide a forma que vai comprar. Né? E é o mecânico, né? Eu queria fazer um break aqui, cara, antes da gente entrar, porque isso vai dar um pano para manga. Eu tenho algumas perguntas legais sobre a transformação digital e o posicionamento da oficina mecânica, do aplicador. Mas eu quero pegar um gancho do que você falou e eu quero colocar uma prova viva de uma ação de marketing promocional que a gente fez em parceria com a Eaton, exclusivamente para essa live. E eu acho que o momento é oportuno para a gente já trazer como uma forma de incentivo que a Eaton está trazendo junto com a Wedparts. Então, eu já vou... Primeira dica que eu quero dar aqui para a galera é o seguinte. Galera, ajuda com essa parada que chama algoritmo aí do Instagram. Coraçãozinho, bota esse aviãozinho e marca a galera, porque nós vamos lançar nesse exato momento e vai rolar isso até o final da live. Todo mundo que participou dessa live, esteve presente, vai poder entrar lá no link da bio do meu Instagram e a gente colocou lá um workshop para distribuidor. Vai acontecer no dia 4 de dezembro, na parte da tarde. Eu estou falando de um workshop prático, galera. Não é mimimi, não é blá, blá, blá. Eu que vou tocar essa parada com todo o apoio e subsídio da Eaton. Aí a gente vai atender a cadeia de distribuição, distribuidores, varejos, da turma que está mirando, que acredita nesse tipo de projeto. E a gente vai ensinar na prática como que você, que é um distribuidor, ou você já começou um projeto digital e ainda está patinando, não sabe muito bem, como que você vai tirar do papel, ou se você já está rodando e precisa acelerar, ou se você não tem a menor ideia por onde começar. A gente vai montar planejamento, a gente vai olhar, cara, como que eu atendo o segmento de caixa de câmbio, como que eu atendo o segmento de embreagem, quanto de potencial que eu tenho de mercado para poder vender determinados grupos de produto. A gente vai te ensinar na prática a planejar,
a montar um orçamento, tá? Cara, eu preciso montar um orçamento. Antes de sair gastando rios de dinheiro, que o Piton falou sabiamente. Eu vou gastar ali tubos de dinheiro com plataforma, com ferramenta. Cara, calma. Planeja a parada. Monta a estratégia. Monta seu DRI. Monta seu fluxo de caixa para o projeto digital. Então a gente vai mostrar na prática. E por último, dentro do workshop, vão ser quase 3 horas de duração na prática do workshop. A gente vai mostrar exemplos e formatos de negócios, tá? A gente vai pegar diversos formatos. Então, essa dúvida entre o varejo, o balcão virtual, a gente vai trazer exemplos de projetos que vão numa linha de fidelização de oficinas mecânicas e truck centers. Então, esse é o gancho que eu queria pegar. Galera, traz a turma para a live. Quem entrar, é só entrar, ó. E tem uma parada que é o seguinte, aí é importante para nível de transparência por questões de custos operacionais. A gente está conseguindo subsidiar 40 inscrições a custo zero, tá? Vão ser 40 inscrições. Então a parada é o seguinte, se tiver 50 inscrições, nós vamos seguir exatamente na ordem de quem entrou no meu link da bio, botou lá o nome e o e-mail, fez o cadastro, é um distribuidor, participou da live, legal. Vai ser chegar no seu e-mail direto, acesso único, exclusivo. Os 40 primeiro, independente, tá? Se for um distribuidor e esse distribuidor quiser alocar 4, 5 pessoas da equipe dele para ficar aquela tarde ali comigo e a gente fazer esse workshop na prática, legal, 100% subsidiado. Agora, é 40, tá, galera? Se entrar mais, o número 41 vai receber um e-mail automático e aí a gente vai ou jogar para uma futura turma ou, eventualmente, colocar a possibilidade para o distribuidor pagar e financiar esse treinamento e esse curso, tá? Uma mega de uma oportunidade promovida aí em parceria com a Ito. E aí eu já entro no elemento surpresa que eu acho que é o elemento surpresa para a linha diesel, para tracionar a venda do distribuidor diesel, que é o aplicador. E o que eu estou sentindo, Piton, aí eu vou compartilhar com você assim, a minha sensação com os distribuidores, que é uma tendência de que os balcões virtuais, e aí eu estou falando de marketplace, eu estou falando de marketplace A, B, C, sem citar nomes aqui, eu estou falando do próprio varejo de um determinado distribuidor que vai um pouco com sede ao pote na linha diesel e já quer fazer uma venda consumidor final, e eu tenho percebido que cada dia mais esses canais estão se tornando o maior concorrente dos truck centers, das oficinas mecânicas. Ou seja, a oficina que teoricamente era o seu maior parceiro, era o cara que no passado tinha limite de crédito de 30, 40, 50 mil para comprar a peça na mão do distribuidor e revender essa peça. Quando você não azeita a sua política comercial e começa a vender para o consumidor final de forma muito agressiva, o que rola? O cara está lá dentro da oficina, ele está, hipoteticamente, tem que trocar lá a embreagem, não sei se eu ainda estou bom de memória, 104, 507 BR2, 330 Beleza, sou um verdureiro aqui em São Paulo, estou com o meu caminhãozinho parado, preciso fazer a troca de embreagem numa oficina mecânica. Legal, preciso da peça. Opção número 1, essa oficina vai comprar de um canal de distribuição, de um parceiro Eaton, ou vai comprar até mesmo de um varejo que comprou de um atacadista do canal Eaton e vai oferecer essa peça a mercado. Legal, ele vai botar a margem dele, vai revender para o dono do caminhão. Só que o que acontece? O dono do caminhão, hoje já é um cara que já está letrado, ele tem celular, ele tem WhatsApp, ele está conectado. Ele pega o celular, faz meia dúzia de pesquisas e ele acha um marketplace específico que vai estar com aquela peça 25%, 30% mais barata e sem qualquer garantia de procedência. Ou seja, às vezes eu estou num marketplace que virou, com perdão da palavra, cara, virou terra de ninguém. Eu tenho cara com meia nota, sem nota, ou seja, tá tudo ali. Cara, isso não é sadio. E aí, como é que fica isso? Como é que o distribuidor, qual que é a sua visão como indústria, como que o distribuidor tem que se posicionar nesse cenário? Perfeito, né, Thiago? São tendências que todos nós temos que ficar atentos, né? Como eu falei anteriormente, né, tanto a indústria, distribuidores, o próprio aplicador e até o próprio consumidor, né, ele tem que entender, né, como acho que eu vou usar até um termo que você utilizou aí, né, o meio digital acaba sendo uma terra de ninguém, né, e assim até exemplificando, né, recentemente até eu tive conversando com um amigo meu
né, e comprou um jogo de vela pela internet, né? Jogo de vela, vela hoje de carro, vela de ignição é um produto transacional, né? E para surpresa dele, quando chegou, NGK, marca fantástica do mercado, né? E quando chegou não era NGK, né? Era nitidamente uma vela de ignição falsificada, né? Então é um mercado que você tem que ficar atento, né, por esse motivo. E agora, entrando até um pouco do lado do aplicador, né, você imagina você, né, empresário do ramo de oficina, você sabe que hoje em dia o custo, né, de operação, ele só aumenta, né? Você tem que capacitar o teu pessoal, né? Você investe em capacitação do teu pessoal, você investe em ferramentas caríssimas, né, de avaliações de veículo, enfim, né, ferramentas de avaliação, né, de falhas, que são caras, né, e por outro lado, você tem uma pressão vinda, né, por outro lado, que é o preço de venda, né, e isso ele não fecha a conta, né, então você tem hoje que tomar um cuidado, né, nesse sentido, e volto a frisar a questão da política comercial da indústria, e aí se traduz também em política comercial do distribuidor, né? Perfeito. Em tentar e fazer com que essa cadeia se equilibre e não se concorra e se mate, né? Então, hoje em dia é muito comum você ver no mercado, né? Como eu falei, a oficina está sendo pressionada demais em termos de custo e preço, né? São duas contas que não fecham ali. O custo elevando, o preço abaixando, porque o frotista está tendo que abaixar preço, né? Ele está tendo que abaixar os seus custos de operação. Perfeito. E a manutenção é um ponto importante, né? De custo de uma operação, de uma frota, de um ônibus, de um caminhão, enfim, qualquer que seja o segmento. Então, nesse sentido, né, o distribuidor, além de prestar aquele serviço, a indústria também prestando o serviço técnico, né, o suporte, né, propiciando redução de custo por outro lado, seja em qualquer elo dessa cadeia, né, ajudando em termos de consultoria técnica com busca nesse resultado que eu te falei. Cara, eu acho fantástico isso. Cara, eu fico arrepiado porque é o que eu defendo, é o que a gente acredita assim absurdamente. O que você está falando, cara, e aí olhando sobre a ótica do distribuidor, varejo, o atacarejo, o distribuidor regional, eu acho que ele tem que ser estratégico. Ele tem que pensar o seguinte, cara, tá todo mundo, a margem tá ficando cada vez mais apertada. E eu acho que não é novidade para ninguém que a cadeia está encurtando. O fato há movimentos do meio da cadeia, do distribuidor aqui, ou seja, tá ficando brigado. A gente tem visto caras que eram varejistas e se tornaram grandes atacados. Então, há uma tendência natural, muitas vezes por força desse vilão maquiado, que é o digital, esses canais que tem essa briga de preço. E aí, quando você começa a montar um planejamento digital, quando você coloca uma operação em uma plataforma estrategicamente pensada para rodar, olha que interessante, você ganha escala. Quando você ganha escala, o que você consegue fazer? Você reduz seu custo. Você consegue ser mais eficiente. Por quê? Tudo bem, se você olhar a venda de uma peça, pode ser que sua margem talvez esteja um pouco menor em uma peça, mas você ganha escala. E aí muda o cenário. Já parou você uma operação de varejo, só que trabalhando com margem de atacado, mas com uma escala como se você tivesse 3 lojas, isso dá eficiência. Então, um vendedor que saca isso dentro do distribuidor, ele fala assim, velho, o digital vai mudar para melhor. O digital não está vindo concorrer comigo. Não vai tirar minha comissão. Muito pelo contrário. O vendedor lá na ponta, dentro do canal de distribuição, sejam televendas, balcão, na hora que a ferramenta está bem setada e bem parametrizada para esse cara usar, ele entra no jogo. Se antes ele tirava 10 pedidos, agora ele tira 13. Então, ou seja, cara, não é nada, nós estamos ali vendo cenários de incremento de 20, 25, 30%. E aí, cara, eu quero dar um passo atrás, Piton, porque eu acho que isso é importante na minha ótica. Você falou de um cenário que aconteceu com essa marca fantástica, que é a NGK, que para mim é uma das principais e melhores marcas do mundo no segmento de vela, que foi um caso emblemático. O cara comprou uma peça, chegou lá, a peça pelo cara que estava vendendo no marketplace, e era uma peça de sacanagem, era falsificada, que seja. Isso é foda, isso está rolando e a gente está vendo isso com muita
recorrência. E aí o que eu estou vendo é o seguinte, outro movimento muito similar, que é o movimento do recondicionador que se apresenta como remanufaturador, sobretudo no segmento de linha pesada. E aí a gente foi começando a acompanhar esse movimento e a gente viu, cara, duas coisas. O cenário de remanufaturado é um cenário muito positivo, ou seja, a indústria que pode remanufaturar ou a indústria que tem condição de ser uma recondicionadora com padrão de qualidade, isso é fantástico. Agora, o que a gente está vendo também é um crescimento vertiginoso. Eu não tenho exatamente os dados aqui, mas eu tenho visto um crescimento vertiginoso, pegando, sei lá, embreagem, por exemplo, pelos estudos que a gente tem, eu ouso dizer que o mercado já é mais de 50% no segmento de linha diesel, recon em reman. Mas recon em reman não quer dizer que é de procedência. O cara tem um fundo de quintal. E aí, vivenciando isso, a gente começou a ver essas dores do reman, né? A dor da logística reversa e como que a indústria, cara, ela não podia ficar fora disso. Eu tenho, com perdão na palavra, um puta mercado aqui para explorar, cara. Eu tenho uma mega de uma oportunidade. Como que eu me posiciono? E aí eu trago de volta a integração e o CRM, que hoje eu sei que é uma novidade, é quase um pioneirismo de projeto que a Eaton trouxe a nível Brasil, para a Eaton e para a cadeia de distribuição, para os distribuidores, uma ferramenta a mercado, que é uma ferramenta de inteligência digital para a gestão de logística reversa, para que permita que uma grande indústria como a Eaton consiga escalar também a sua linha de remanufaturado de qualidade. Queria que você mostrasse para o mercado como vocês fizeram e que é uma estratégia que eu acho que não é só da indústria, tem distribuidor também que vive essa dor, a logística reversa, o casco, costuma antes falar, é só quem vai fazer o serviço sujo, é difícil. E não, cara, isso é um mercadaço, como trabalhar e desenvolver e o que você tem feito para o mercado aí como Eaton? Acho que, de novo, né, Thiago, antes de mais nada, conhecer o mercado é fundamental. Né? E isso que você colocou da evolução do mercado de remanufaturado, ele está muito conectado ao acompanhamento que a gente está até fazendo também do envelhecimento de frota. Né? Então, quanto mais vai se envelhecendo a frota, né, a tendência do mercado de remanufatura, recondicionado, ela se torna mais evidente. Por isso o mercado, né, ele tem crescido de uma forma substancial. E nesse sentido, né, a Eaton, já mapeando esse mercado há mais de 5 anos, né, nós colocamos isso, né, dentro da nossa estratégia de ganho de mercado de remanufaturados. E aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né, o mercado de ônibus é um mercado altamente populado, né, por esse tipo de mercado, né, o mercado de remanufatura e recondicionados. Então, com esse mapeamento, a integração inicial da ferramenta nos trouxe essa visão, né, esse insight, né, e a possibilidade que a gente teria, né, de crescimento nesse mercado. Aí entra a estratégia de distribuição que você comentou. Legal. Né? E aí, dentro da estratégia de distribuição, né, dentro dos canais de distribuição, a gente, como eu falei, a gente atua de uma forma bem capilar, né, de uma forma bem presente no mercado, com diversos distribuidores no mercado. Né? Então, nós temos os atacadistas nacionais, os distribuidores regionais especializados, nós temos as concessionárias também como ponto de distribuição do produto. E, nesse sentido, você tem que entender a necessidade e a estratégia de cada um. Né? Como você falou, o alinhamento estratégico da indústria com o distribuidor também tem que existir. Né? Não adianta eu querer impor um negócio dentro de um distribuidor, que isso não vai acontecer. Se não tiver um alinhamento entre essas duas estratégias, né, fatalmente o negócio não acontece. Né? E presenciando esse tipo de situação, a gente percebeu, né, que a grande dor do mercado é a logística reversa. Né? Então, essa questão de controle, né, de ida e vinda de um produto, né? Ou seja, você tem que... A remanufatura, o próprio nome dela já diz, né? Você precisa de um casco, você precisa do retorno desse material, que tem um peso importante no custo, para que você consiga trazer essa mesma redução de custo para o preço. Né? Então, entendendo que essa dificuldade da logística reversa dos distribuidores, aí ela também inovou nesse sentido, né? A gente, inclusive, esse ano saiu com uma ferramenta, né, desenvolvida pela WebParts, que é uma ferramenta fantástica, né? E, de novo, desenhada para o nosso negócio, né? Que tem lá o controle da saída e do retorno do material de forma transparente para o distribuidor.
né? E atendendo a nossa política comercial, que isso é importante também, né? Tá alinhado junto com a nossa política comercial para que você tenha a eficiência do processo, né? Não adianta você também colocar ferramentas no mercado que, de novo, né, trazem outra visão para o negócio e não adapta ao seu negócio, né? Eu já vi inúmeras iniciativas nesse sentido, ferramentas que você coloca na operação, né, e não consegue ter esse alinhamento estratégico com o teu negócio, né? Cara, então, nesse sentido, pode falar. Eu concordo muito, Piton, e eu acho que vocês fizeram uma parada que, para mim, foi o suprassumo da inteligência de dados. E eu sei que não foi do dia para a noite, foi construções, mas eu fui vendo assim, e aí se a gente pudesse dar uma dica para a cadeia de distribuição como um todo, no processo de transformação digital, eu vi que a Eaton conseguiu trabalhar uma ferramenta e uma inteligência de dados, trabalhando 3 pilares e agora traz o 4º pilar muito interessante. Primeiro, força de vendas e captação dos dados da ponta. Ou seja, uma ferramenta, o CRM, mapeando esse nível de dado. Segundo, entendeu a dor e a oportunidade de ganho incremental com a linha de remanufaturado, que era uma linha que vem em franco crescimento, franca expansão, e como acelerar o processo de forma transparente para o canal de distribuição. Como captar esse casco mais rápido, devolver para que a indústria possa dar mais celeridade no ciclo de reposição. Eu acho que foi uma segunda vertente muito, muito estratégica. E eu vejo uma terceira vertente agora saindo, muito bem trabalhada, e tudo isso dentro da mesma solução, que a gente foi embedando os módulos, e eu acho que aí a brincadeira começa a ficar legal, porque você pega dado de cá, dessa operação, você pega dado de cá e você cruza e tem BI. Aí você tem inteligência estratégica de dados infinito, você tem mineração de dados, e aqui é o segmento que muitas vezes é uma dor também na cadeia de distribuição, que é o segmento de garantia. Ou seja, como que eu vou ver indicadores de garantia? E quando eu falo garantia, muitas vezes não é nem a falha da indústria, mas, ou seja, falhas de aplicação na ponta, falhas operacionais, mas, cara, como que eu tenho que entender o comportamento de falha da ponta, captar esses dados, por mais que essa seja uma garantia eventualmente improcedente, mas que eu preciso entender esse comportamento para quê? Para treinar, para fazer treinamento de frota, para fazer treinamento de motoristas. Quantos treinamentos eu já vi na ponta da ponta que aí estão fazendo com frotistas. Então, acho que esses 3 pilares, amarrados a uma ferramenta de order center, de colocação de pedido digital para dar celeridade, eu acho que aí você fecha uma base extremamente sólida para crescer e crescer com os distribuidores, cara. Eu acho que essa visão de automação, dados todos integrados no mesmo ambiente, tem sido o pulo do gato, tem sido uma estratégia muito inteligente da Eaton. Com certeza, Thiago. E assim, até você comentando desses elos, né, a integração que tem com todas as informações que a gente obtém no mercado, no início, né, lá da ponta, né, e agora já aproveitando, inclusive, fazendo um gancho, aquele ponto importante que você mencionou, da garantia que a gente tem efetivamente sendo integrada com aquele sistema da identificação da falha prévia, né? Então você começa a fazer uma conexão também entre esses dados, e quando se trata, né, de ferramentas digitais, o céu é o limite, né? Então você tem, pegando um exemplo, né, essa questão da logística reversa de remanufatura, que a gente utiliza para transmissões e embreagens, ainda meu sonho é evoluir lá na ponta, né, fazendo a integração também do distribuidor para o consumidor. Né? Então, você fazendo uma conexão, assim como a gente fez com o aplicativo digital da Ecobox, né? Integrando as 3 elos da cadeia, e que você consegue tratar informações através de ferramentas de BIs, né? E uma ferramenta que a Eaton utiliza, uma das ferramentas que a gente utiliza para o BI é o Power BI da Microsoft. Né? Nosso time, aí, o time do Filipão, tem se especializado nessa ferramenta, porque isso tem trazido eficiência para o processo. Né? Você não tem mais que ficar tratando dados para tomada de decisão.
O time comercial, ele não precisa mais ficar trabalhando dados, né? Em um simples clique, hoje o cara tem uma figura macro e se ele quiser ir no detalhe, ele vai descendo, né? Então, fazendo uma conexão da venda que a Eaton tem para o distribuidor e a venda que também agora, né, está sendo identificada lá na ponta, conectando. Como você falou, um ponto importante hoje é mostrar para a cadeia, né? Mostrar para um distribuidor regional ali naquela determinada região, quais são as oportunidades que existem. Né? A ferramenta digital, ela trabalha nesse apoio. Né? Então, você traz, por exemplo, o nosso promotor técnico identificou que tem 30 veículos da marca Mercedes, Volkswagen, enfim, dos mais variados modelos. Mapeou aquilo, já sai qual tipo de transmissão, qual tipo de embreagem que são utilizados, né? Quais são os distribuidores que estão preparados para atuar e quais não são. Né? Então, o comercial ele tem como hoje objetivo principal mostrar essas oportunidades para esse distribuidor, né? E tudo isso, de novo, com essas inovações digitais aí que tem evoluído. Como eu falei no início, né? Ferramenta digital ela não se traduz apenas em venda. Né? É óbvio que o final, o resultado, acaba se traduzindo nisso. Mas não é uma ferramenta de venda, e sim é uma ferramenta de gestão, uma ferramenta que você consegue monitorar, né? Que você tem uma evolução dos dados. Né? Não adianta ficar lendo o jornal de 2 semanas atrás, né? E sendo que hoje em dia, né, um piscar de olhos, a evolução já acontece. Enfim, são essas inúmeras ações aí que estão integradas em todo esse âmbito digital, vamos dizer assim, né? Cara, eu concordo demais e acho que assim, o propósito da WebPartners de ter vindo ao mercado, quando a gente lançou a startup, incubou dentro da nossa agência e aí ela foi crescendo, ganhou vida, recebeu os aportes e trouxemos ao mercado, foi não somente venda. A gente tem hoje um produto voltado para formatos de venda online, mas a gente entendeu que o ecossistema 360 graus de transformação digital, ele envolve várias caixinhas. Então eu tenho desde a caixinha da inteligência de marketing, eu tenho da caixinha de gestão de força de vendas, eu tenho a caixinha dos funis. Eu recentemente dei uma aula sobre isso, cara, funis de automação que são muitas vezes esquecidos, que é exatamente qual estratégia para qual perfil de cliente, como você quer impactar. Então, fechando a cadeia, você tem que entender que a transformação digital ela passa também por otimização de gestão. A otimização de gestão te dá celeridade, te dá velocidade, e a partir daí você consegue fazer o quê? Ser mais eficiente no seu foco, como uma empresa de revenda, obviamente a cadeia de distribuição, ser mais eficiente no ciclo de vendas. E aí eu quero fazer um jabá, e é jabá comercial mesmo, tá, galera? Para quem tá aqui, o Piton falou um negócio que foi um dos grandes marcos do nosso CRM, do nosso desenvolvimento da nossa ferramenta, que quando a gente começou a construir essa ferramenta para a Eaton, a gente foi trabalhando o aftermarket. Então, a gente veio trabalhando para a Eaton e hoje ela está em outras indústrias, em outros distribuidores, e a gente veio pensando a ferramenta também para o distribuidor. Então, quando a gente mira a indústria, a gente está mirando também a cadeia. E aí, com isso, a gente tem hoje a mesma ferramenta que uma indústria como a Eaton e outras indústrias utilizam, o distribuidor também pode utilizar. Esse é o suprassumo. Ou seja, essa é a possibilidade de você, uma operação de logística reversa, que você eventualmente tem, sei lá, não estou falando só de embreagem, ou seja, eu estou falando de turbina ou de qualquer outro tipo de indústria, que você tem a demanda de captar a logística reversa, essa é uma ferramenta que vai te atender e que, obviamente, você pode, inclusive, conectar ela de forma mais rápida para fazer saldo de entrada e saída, logística, ou seja, se antecipar, inclusive, e dar esse tipo de dado para a sua indústria, para que ela se antecipe também a uma eventual falta de carcaça. Faltou carcaça, cara, como é que ela vai produzir? Não dá para fazer milagre, né? Eu não posso querer produzir uma 395 se só chega para mim 380, por exemplo, de carcaça. Então é natural que você tenha que ter essa equalização de dados. E acho que essa visão da ferramenta que monta a cadeia e estrutura a cadeia de ponta a ponta é o suprassumo. É difícil, não é fácil fazer, nem todo mundo consegue operar, porque é muita API, né, cara? Você tem que integrar o sistema da indústria, cara, em tempo real. Teve um atraso de carcaça, automaticamente o sistema ele vai ter alertas automáticos na ótica da indústria e vice-versa. Então,
vista, é muita integração que acontece, mas quando é um esforço inicial maior, mas depois que você coloca para rodar, entra em velocidade de cruzeiro. Aí isso, para mim, é a transformação digital, cara. Não, isso também, né, Thiago, complementando esse ponto, e um dos ganhos que nós já conseguimos experimentar, vamos dizer assim, é a provisão, né? A gente sabe que o mercado de aftermarket ele tem uma complexidade gigantesca em termos de provisão, principalmente, né, em cenários atípicos como a gente está vivendo agora, né, um mercado maluco, né, que você não tem uma assertividade grande, né, no sentido de provisão de vendas, e agora entrando um pouco na ferramenta digital também da logística reversa, né, a provisão de carcaça, o que vai retornar do mercado, enfim. Então isso fez com que, por exemplo, a gente hoje, através até inclusive de um BI, né, fosse possível identificar aonde eu tenho carcaça da 4405, de uma caixa EcoBox numa 4405. Na região sul eu tenho uma penetração bastante forte dessa caixa. Opa, peraí, será que o distribuidor não consegue um trabalho de captação desse casco prévio para a gente? Então, assim, são trabalhos em parceria, né? A indústria ela depende muito dessa informação, depende muito da parceria que ela tem com o seu canal de venda, né? E nesse sentido, o mapeamento ele só se complementa, né? O CRM da ponta, a logística reversa focada na estratégia de remanufaturado, a identificação de market share, por exemplo, que eu tenho hoje, através também do CRM, né? Você consegue evoluir, por exemplo, em uma determinada frota importante da região, você consegue enxergar a evolução de que marca de produto que está penetrando, né? Aí você, junto com um trabalho, com o time de montador, apontar esses movimentos. Então, a gente já teve algumas situações, inclusive, né, de apontar falhas da concorrência identificadas lá na ponta, na frota, para gerar as oportunidades para dentro do nosso mercado, né? E olhando para esse tipo de cenário que existe, né, e a gente sabe que tem, isso contribui para você chegar estruturado, né, na negociação, seja com uma montadora ou seja com o próprio mercado de reposição. O mercado digital ele nos coloca muito desafio, são muitas coisas novas, mas ao mesmo tempo ele traz a possibilidade de você mapear tudo. Os dados estão ali. Então, se você souber selecionar de forma estratégica, combinar esses dados, você tem indicador para tudo, cara. Hoje você consegue ter indicadores que vão te dar todo o norte, e aí se você conseguir olhar dessa maneira, você para de viver de retrovisor. Sua operação ela deixa de ficar olhando, você ficar justificando muitos porquês aquilo aconteceu, e você vai começar a olhar assim, para quê? Para onde eu quero chegar? Qual o próximo passo? Já entendendo e prevendo, provisionando estratégia para frente, 2, 3 meses para frente. Eu acho que um gestor, e aí olhando sobre a ótica do distribuidor, do concessionário, ou seja, da cadeia de distribuição, até mesmo, cara, até mesmo oficinas mecânicas, a transformação digital é imperante, ela se faz necessário, busquem soluções e ferramentas de mercado que sejam nichadas e que te permitam de forma fácil, cara, baixo custo, econômico, ninguém aqui está falando para sair igual maluco contratando soluções que vai virar um elefante branco na sua operação, mas o mais importante, busca informação que ela vai conseguir te entregar muito rápido o dado que você precisa. Existem algumas ferramentas para oficinas fantásticas de gestão, a gente tem parceria com algumas das principais do mercado, e a dica, se eu pudesse dar essa dica ferramentas, mas já pensa lá na frente, faz o que a Eaton fez há alguns anos atrás, em colocar uma ferramenta que ela fosse passível de se conectar com todas as outras e que ela fosse passível de serem criadas mais caixinhas. Então, amanhã, se o Piton tiver uma nova estratégia que está alinhada com a corporação, para ele é muito fácil pivotar e abrir mais uma caixinha dentro do mesmo banco de dados onde ele mantém informação para ir desenvolvendo e ampliando a estratégia. Não é isso, Piton? Exatamente, Thiago. É o alinhamento e assim, a recomendação, se eu pudesse também conceder, né? Olhe primeiro a tua estratégia, saiba onde você quer chegar, né? Estratégia, monte ela de acordo com aquilo aonde você quer chegar primeiro, para depois pensar nas ferramentas.
né? Não pense numa ferramenta como uma solução estratégica de você atingir o teu resultado. Primeiro, saiba como você vai atingir o resultado sem essa ferramenta. E aí você sim pensa nas ferramentas disponíveis de mercado de como chegar. Utilize a ferramenta do como, né? E não para. Né? Então, assim, a ferramenta ela não pode trabalhar em favor, né? Ela tem que trabalhar em favor da tua estratégia e não vice-versa. Perfeito, perfeito. Cara, eu acho que é tão alinhado com a estratégia nossa de construção da WebParts que hoje, por incrível que pareça, a nossa maior remuneração hoje são as ferramentas, tá? De forma bem transparente. É a licença de uso de ferramentas. Só que o produto que a gente mais vende não é a ferramenta. Olha que interessante. A gente tem um produto, e hoje eu não vendo nenhuma ferramenta para nenhum distribuidor ou cliente sem que antes ele passe por uma metodologia de planejamento e estudo de viabilidade. Então, ou seja, e por quê? Porque, cara, a gente está apagando muito incêndio, está batendo na nossa porta muito distribuidor que botou uma ferramenta X ou Y de mercado e não vende. O cara gastou tubos de dinheiro e não está tracionando. E aí, quando você vai ver, sequer tem demanda, por exemplo, para ele vender eixo diferencial 240 Meritor, por exemplo, ou qualquer que seja o produto, caixa de câmbio, naquela região não tem demanda. Ou seja, como é que ele vai tracionar? E aí, falando de digital, o cara quer varejar, mas a demanda toda ela é offline. Ela está no modelo tradicional naquela região dele. Então não adianta ele botar aquele esforço. Por isso que eu falo, planejamento. E aí eu volto e faço novamente para concluir o convite com essa estratégia fantástica em parceria com a Eaton, que foi o lançamento desse workshop. Tá? Então todo mundo, não sei, nem conversei com a minha equipe que está na live ainda, não sei se já estourou os 40, mas tem 40 vagas subsidiadas pela WebParts e pela Eaton aí, para todo mundo que participou dessa live. Se não participou e for da cadeia de distribuição Eaton, tá liberado, vai lá, faz o cadastro, e-mail, coloca os dados, você vai receber automaticamente um acesso. Dia 4/12, workshop prático, que a gente vai te ensinar a planejar e a montar uma operação digital, olhando, sobretudo, tá? Obviamente, está aberto para distribuidores de linha leve. Eu sei que a Eaton tem um segmento muito forte de válvulas, mas a gente vai focar bastante no linha diesel. A gente vai mostrar vários formatos que podem ser adotados. Então fica aí o convite, é só clicar lá no link da bio do meu Instagram, já está liberado, workshop para distribuidores. Beleza, galera? Todo mundo convidadaço aí. E, Piton, deixa o seu recado para o mercado. Eu fiquei absolutamente feliz e honrado de poder puxar essa live com você aqui, de trocar essa experiência contigo, cara. Porra, Tiagão, primeiro eu, assim, gostaria de agradecer demais esse convite, né, essa oportunidade que a gente tem de compartilhar essas informações que, de novo, são, ao meu ver, né, extremamente relevantes para o mercado, né, propiciar a oportunidade de aprendizado, né, e nisso tudo eu posso te garantir, né, que dentro de todo o processo de implementação, né, seja digital, seja de qualquer iniciativa que você tenha, você tem um ponto chamado aprendizado, né, onde você corrige os seus erros, direciona para o caminho correto, enfim. Então, nesse sentido, eu acho que de novo, né, nós estamos aqui para contribuir, né, eu costumo dizer e brincar que a Eaton não vende peça no mercado, né, nós vendemos serviço, né, nós agregamos serviço para o mercado, né, nós agregamos serviço para um distribuidor, né, geramos oportunidades, né, então, nesse sentido, né, eu deixo o meu abraço aqui também a todos os distribuidores que estão participando aqui. Eu não vou dar nomes, né? Já vi vários aqui, mas eu não vou dar nomes, senão eu vou acabar esquecendo, pulando um aqui, mas que são parceiros, que são, além de parceiros, são amigos, né? Que se tornam, pela nossa vivência diária, cotidiana que a gente tem, né? Então, são parceiros aí que têm apoiado todas as iniciativas da Eaton. Isso é importante também no processo, né? Você ter o apoio do teu próprio canal, do teu próprio cliente. E assim, eu espero do fundo do coração ter contribuído de alguma forma, e eu espero outros convites, né? Então, estou aberto aí para contribuir com vocês novamente, né? E aprender com vocês, né? Nesse sentido, é aquilo que eu sempre digo. A gente está
compartilhando bastante informação, mas vocês não tenham dúvida o quanto eu aprendo nesse processo todo aí. Oh, legal demais, cara. E você falou um negócio para fechar com chave de ouro que eu acredito muito. Distribuidor, varejo, cara, vai fazer iniciar o processo de transformação digital. Não acho que é uma matemática exata. O Piton falou claramente, cara, é uma curva de aprendizado. Trabalhe um MVP, domine o quintal da sua casa primeiro, não queira dominar o mundo. Ou seja, tem estratégias de aprendizado. O modelo ele tem diferenciações na forma de pilotar. Talvez a gente tenha exemplos e casos aqui que se a gente apertar demais o acelerador, o distribuidor não vai conseguir dar vazão na demanda. É curioso, é uma relação inversa. Então, trabalhe sabendo que você vai ajustar no meio do caminho, sabendo que vai ter erro, sabendo que vai ter ajustes finos, porque aí você vai numa curva que não é do dia para a noite, vou lançar um projeto e já quero bater o meu resultado. Aí sim você vai numa curva de crescimento, como a Ito, como o exemplo da Ito, que vem há anos ajustando, calibrando, para chegar num modelo que hoje eu acredito que está bem à frente do mercado. Parabéns demais pelos trabalhos, Piton, e parabéns demais pela forma da Ito e de você se posicionar no mercado, que eu acho que é fundamental e muito sadio para a nossa cadeia do aftermarket. Perfeito, Thiago. E assim, não esquecendo, né? Nunca esqueça as pessoas, né? Que são peças fundamentais nesse processo todo. Nenhuma ferramenta digital vai substituir esse bem maior, né? Que são as pessoas que são elas que inovam o processo, são elas que desenvolvem o processo, são elas que aprendem com os erros, né? Um sistema ele não aprende com o erro, então você tem que ter do outro lado, né, pessoas engajadas, como eu falei, em todos os elos da cadeia, né, de uma forma, seja da tua equipe, seja da equipe que você está integrando esse processo, seja, então, como eu digo, né, se você está implementando isso através de um distribuidor, esteja perto do teu cliente. Né? Não entenda que isso vai substituir aquele olho no olho. O nosso mercado ele é muito relacional. Né? Nós temos essa questão que é extremamente importante e ela vai continuar mesmo com pandemia, pode ser o que for, mas o olho no olho, a negociação próxima, física, isso não vai mudar nunca. Então, é mais essa mensagem que eu queria deixar. Né? Eu sei que a gente já estourou o tempo aí, até bastante, né, do que a gente tinha planejado. E a galera tá aí, cara, super acompanhando. Turma, brigadaço aí, pô, olha só, são 9h33, cara. O Instagram agora ele tá permitindo fazer uma live um pouquinho mais extensa e nós aproveitamos, né, cara? Aproveitamos o máximo que a ferramenta podia nos dar aqui, né, cara? Muito legal. É isso aí. Então... Pô, show de bola, cara. Tamo junto. Ó, eu vi aqui que alguém fez uma pergunta. Deixa eu aproveitar aqui, ó, dentro do box. Acho que, deixa eu ver. Toque em pergunta. Não, mandaram, na verdade, foi uma palminha que mandaram dentro do box de perguntas. Cara, tamo fechadaço. Valeu demais. Dúvidas, tô aberto para ajudar a turma aí no que precisarem. E todo mundo super convidado pro workshop. Piton, tamo juntasso, cara. Valeu demais. Isso aí. Forte abraço para todos aí. Valeu, fica com Deus. Tchau, tchau. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.